livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Se der para colocar aí, coloque, por favor. Ok? Que facilita para todos acompanharem isso. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Apesar de estarmos no Velho Testamento, antes de entrarmos no texto, eu queria lembrar o que é que nós estamos aqui para fazer. Qual é a proposta da igreja depois da morte e ressurreição de Cristo? Quando entendemos isso e mais, quando conseguimos coordenar isso na nossa vida, as coisas podem tomar um rumo novo, talvez, extraordinário, talvez, mas com certeza uma mudança de 180 graus, uma virada de chave, conduzindo você para um ambiente oposto de onde você estava, ou melhorando sua vida, tem tendência a acontecer. A primeira coisa que nós precisamos entender é que pessoas vêm à igreja para ter um encontro com Jesus Cristo Salvador, para entender o que João disse àqueles que o seguiam assim que Jesus passou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês devem seguir e não a mim. Eu sou apenas aquele que veio para preparar o caminho. A proposta da igreja central e mais importante é apresentar a Cristo como Salvador, é fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus por intermédio de Cristo, auxiliado e motivado pelo Espírito Santo.
Se nós não entendermos essa dinâmica, corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de frequentarmos a todos os cultos, de conhecermos todos os hinos, de somos capazes de ofertar, de carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, mas dificilmente nos tornaremos cada dia mais parecidos com Cristo. A palavra cristão sobre nós nos impulsiona a nos tornarmos o máximo possível semelhante a Cristo, reduzindo todos os dias de nossa vida, certo? O poder e a força da carne, o poder e a força do pecado. É obviamente que nenhum de nós nos tornaremos perfeitos. A Bíblia diz que para que nós nos tornemos perfeitos, aquele que é perfeito precisa vir primeiro, porque quando ele vier, certo? Aí sim, nós seremos conduzidos a um novo corpo, a um novo nome, e todas aquelas promessas da igreja ao Apocalipse estarão sobre nós. É verdade. Enquanto isso não acontecer, o melhor que temos a fazer é observar no meio da igreja as pessoas que já conseguiram alcançar padrões mais elevados. Enquanto Cristo não volta, mantenha seus olhos naqueles crentes que conseguem ser mais fiéis. Utilize esses crentes como parâmetro. Paulo disse: sede meus imitadores, olhem para mim, assim como eu busco imitar a Cristo. E ele ainda disse, certo, que de todos aqueles que ele conhecia, o maior pecador era ele, o que fazia com que ele não tivesse direito de acusação a ninguém. Hoje é muito comum você encontrar pessoas que dizem: eu não quero ir para a igreja, porque por que eu vou para a igreja se fulano que está na igreja tem aquele comportamento? Bom, ninguém está te oferecendo esse fulano que você elegeu como comportamento, ou como comportamento, como padrão. É muito interessante que dificilmente as pessoas que não querem vir à igreja, elas não conseguem utilizar alguém que tem um comportamento positivo. Elas sempre querem se sustentar, né, pautada nas pessoas de comportamentos ruins. E pior, essas pessoas sempre existirão. Sempre existirão as pessoas na igreja, certo? Com intenções e comportamentos tóxicos, nocivos. Nós não temos autoridades para, agirmos de forma severa contra essas pessoas. A Bíblia nos orienta que um dia um anjo virá e este anjo separará o joio do trigo, porque essa não é uma função nossa, e sim do Senhor. Pautado nisso, é importante que nós venhamos entender que na igreja, pare de olhar para quem tem um comportamento ruim, pare de olhar para quem você já conseguiu identificar, mesmo chegando depois dessa pessoa, que você, quando chegou na igreja, assim que você chegou e olhou para essa pessoa, você descobriu que mesmo sem Cristo, seu comportamento já era melhor do que o dela, e ela já está aqui 3, 4 anos na igreja. Antes de receber a Cristo, você já era ou já tinha um comportamento melhor do que o dessa pessoa. Isso vai acontecer. Se você não estiver preparado para isso, para selecionar os padrões cujos quais você vai observar aqui, mas observe os membros da igreja, observe aqueles que vêm nos visitar, e tem coisas que nós muitas vezes não temos, já alcançaram, certo? Intimidades que nós ainda não alcançamos. Se espelhe nessas pessoas, isso te motivará a prosseguir, a continuar. Veja alguém que prega do jeito que você gostaria de pregar, que se veste do jeito que você gostaria de se vestir, que fala do jeito que você gostaria, que lê do jeito que você gostaria de ler, que é próspero do jeito que você gostaria de ser. Pegue os exemplos positivos, porque são muitos em nosso meio. Não temos como extirpar, certo? Como separar imediatamente os comportamentos ruins. E qual é a minha grande preocupação de transmitir isso? É porque, ainda digo, a nossa proposta é manter você no caminho da salvação.
Porém, mais do que isso, mais do que o Cristo Salvador da cruz do Calvário, que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia, que pagou uma dívida com o pecado, cuja qual nós não temos como pagar, Ele também é Senhor. E como Senhor, o relacionamento é um pouco mais desafiador. Como Senhor, essa posição, esse cargo, se é que eu posso dizer assim, dá a Ele uma autoridade sobre nós, uma voz de comando sobre a nossa vida, algo que excede as orientações, os princípios, cujos quais nós não podemos ou não devemos quebrar. Pautado nisso, eu preciso que você entenda, eu tenho me concentrado bastante em buscar mostrar o Jesus Cristo Senhor, aquele que é o dono, aquele que muito mais do que te levar para o céu, Ele planeja, ou planejou, que você e eu conseguíssemos trazer o céu para a terra. Quando alguém disse para ele assim, ensina-nos a orar, ele disse, então vamos lá, descubra que o Pai é nosso e que Ele está nos céus, a amplitude de todas as coisas. Descubra que Ele é santo, e é assim que Ele diz. Mas num determinado momento dessa oração, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Essa é a proposta. Nós temos o poder de trazermos o céu para a terra, ou não, e é isso que eu vou te mostrar. Como pessoas podem frequentar o mesmo lugar, ter o mesmo marido, o mesmo Deus, o mesmo sacerdote, morar no mesmo ambiente, no mesmo bairro, frequentar e ter resultados tão diferentes. Essa é a história que eu li para você, a história de duas mulheres que nós vamos ver rapidinho. Apesar do texto falar de Eucana, não é sobre ele que eu quero falar nesta noite, é sobre sua primeira esposa, Ana. Ana foi alguém que encontrou provavelmente quase tudo que uma mulher esperaria na época que ela está inserida. Poucas coisas uma mulher sonhava na época de Ana. Ela não sonhava em ir à faculdade, ela não sonhava em tirar a sua carteira de motorista, ela não sonhava com um smartphone, não, com ir à Quinta Avenida em Nova York e comprar uma bolsa da Fendi. Não, esse não era o sonho das mulheres da época de Ana. Eram coisas muito simples. Ela sonhava simplesmente em achar um bom homem, e que, se possível, ele a amasse e ela conseguisse amá-lo, onde a maioria dos relacionamentos eram por conveniência, eram arranjados, eram escolhidos pelos pais, onde o pai estabelecia um dote, e aquele que pagasse o dote dentro de alguns padrões seria o escolhido. Mas Ana não. Ela conseguiu um homem extraordinário, Eucana. Muito mais do que um homem que poderia pagar seu dote, ele era um homem que a amava. E mais do que isso, ele é um homem que Ana aprendeu a amar. Então já está quase tudo certinho para Ana. Até que um pouco depois do casamento, junto com seu esposo, Ana descobre que seu segundo sonho, que é tão simples, na maioria das vezes não vai ser para ela, ser mãe. Ana não consegue engravidar. Eu não sei quanto tempo durou, mas provavelmente mais de 2 ou 3 anos. Eucana é alguém que deseja ter filhos. Ele está debaixo de uma cultura de que isso é importante. Ana não é bem vista pela sociedade. Alguns até a discriminavam, achando que ela era amaldiçoada. Sim. Você estranha isso na época de hoje? Olhe para os ambientes de periferia. Olhe para os ambientes onde pessoas estão próximas a outras, que têm muito mais do que ela.
Às vezes talvez isso não seja feito de forma velada, explícita, mas em muitos ambientes você vai encontrar alguém às vezes te olhando de cima, porque pode andar num carro melhor do que o seu, achando que é melhor do que você. Por que não dizer que essa pessoa se sente mais abençoada do que você, e você, certo, menos favorecida? A história se repete ao longo da humanidade. Vamos trocar apenas um pouco dos valores, mas o ser humano, ele é sempre assim. Basta ter algo a mais do que alguém, que a sua posição se sobressai. Ana não consegue ter filhos, e agora, contrária à sua vontade, provavelmente, mas talvez tendo que aceitar, seu marido precisa de uma mulher que gere. Ele precisa de uma outra mulher. Ele tem a legalidade disso. Então, nesse cenário, chega Penina. Penina chega para ter aquilo que Ana não pode ter. Vai morar na mesma tenda, ou numa tenda bem próxima. Vai agora dividir com uma outra mulher e com os filhos dessa mulher tudo aquilo que seria para ela. Uma coisa fica clara, me parece, para Ana: ela não vai dividir o amor de Eucana. Eucana sempre deixou isso muito claro. O amor da vida dele era Ana e não Penina. Mas já que Ana não pode ter filhos, Penina entra para dar a Eucana aquilo que Ana não pode dar. O problema é que Penina quer mais. Penina não quer apenas a barriga, o filho, não. Penina quer o amor. Sim, ela vai lutar por ele. Ela vai fazer o que puder para ter o amor deste homem, porque ela precisa ser completa, ela precisa ser plena. Ela tem filhos, sim, ela vai ter, mas ela não é amada. Enquanto Ana é amada, mas não tem filhos. Eu acho que talvez isso não seja tão difícil também de colocar nos nossos momentos atuais, onde pessoas estão atrás daquilo que o outro tem, enquanto o outro estão atrás daquilo que ela tem. Tem gente aqui com dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente com saúde, sem dinheiro. E quem não tem dinheiro, quer dinheiro. Quem não tem saúde, quer saúde. Quem não tem um cônjuge, quer um cônjuge. Nós estamos sempre atrás daquilo que não temos. Queremos ser plenos. Eucana pode devolver a Ana, é verdade. Ele pode devolver essa mulher. Ele só não devolve Ana porque ele a ama. Mas eles são crentes, frequentam uma igreja num bairrozinho chamado Siló. Lá tem um pastor chamado Eli. Ele tem alguns diáconos ou presbíteros ou obreiros, como queiram colocar aqui, que trabalham e auxiliam o culto. E eles vão para lá. Eles acreditam que lá está a presença de Deus. E é para lá que eles vão adorar ao Senhor todos os anos. Eucana junta a sua família, seus filhos, Ana e Penina. Eles vão juntos para Siló, é verdade. Porém, Penina continua tendo filhos, mas sem amor. Enquanto Ana continua sem filhos, porém amada. Eu só quero lembrar você que o Deus de Penina é o mesmo de Ana. Eu só quero lembrar a você que não há nenhuma preferência por Penina nem por Ana, porque Deus não prefere nem a mim nem a você. Perante Deus todos nós somos iguais. Nós temos missões diferentes, viveremos em níveis diferentes, ok? Isso é verdade. Teremos níveis intelectuais diferentes, teremos virtudes diferentes, moraremos em casas diferentes,
Se você se aproximar de mim, você vai descobrir duas coisas ao viver perto de mim: você é melhor em muitas áreas do que eu. Mas quando você for viver perto de mim, você vai descobrir que eu sou melhor que você em muitas áreas. Porque quando nos aproximamos, descobrimos virtudes e defeitos. E cuidado com as pessoas que são capazes de identificar, principalmente suas virtudes, de formas imediatas. Pessoas que acham virtudes rápidos serão as mesmas rápidas o suficiente para encontrarem seus defeitos. É mais ou menos isso. É isso que está acontecendo. Todo ano vai para lá e nada muda para nenhuma das duas. Todo ano Penina volta para casa sem o amor de Eucana. Todo ano Ana volta para casa sem um filho no ventre. Anos e anos se passam. O tempo vai passando. Mas pelo menos é um pouco mais fácil talvez para Penina. A maioria das mulheres não eram amadas mesmo, né, gente? Casava por conveniência. Quem sofria mais era Ana. Ana chorava todas as vezes que ia para a igreja. E nunca mudou nada na vida dela. Porque me parece que lágrimas, a Bíblia diz que Deus enxuga as lágrimas. Mas lágrimas não muda a história de ninguém. Se você tem chorado demais, é hora de limpar suas lágrimas. E ao invés de chorar, tomar algumas decisões que podem levar a sua vida para uma outra situação. Enquanto Ana está chorando, Penina está tendo filhos. Mas eu não sei se você reparou, Eucana é um homem justo. Ele leva ofertas para Penina e para seus filhos. E para Ana, ao invés de dar uma ofertinha, ele quer mostrar para ela o quanto ela é amada. Então ele dá uma oferta dupla. O que ele não sabe é que ele está dizendo para ela: você não merece, mas eu te dou. Me parece que essa oferta de Eucana, ao invés de valorizar a Penina, tem mais tendência a ofendê-la do que propriamente de honrá-la. Mas Ana está na casa do Senhor, Deus está lá. Não era só falar com Deus? Pois é. Ocupada demais por chorar, ou para chorar, Ana nunca conseguia enxergar Deus na igreja. Todas as vezes que ela chegava, a Penina também contribuía bastante com isso, fazendo algum tipo de provocação. Também continua do mesmo jeito. A Penina hoje é seu celular. A Penina hoje é alguém que vai bater um papo com você. A Penina hoje é um problema muito sério que você deixou lá fora para resolver. Então você veio para a igreja, mas você é um ser humano, então você não tem como deixar o problema lá fora. Ele está aí, preocupando sua mente. A Penina ainda continua, ela trocou de nome, é verdade. Pessoas vêm para a igreja, mas não prestam atenção. Elas são distraídas por uma série de fatores. Você está sendo distraído por alguém que lhe ofendeu. Ele te ofendeu e você vem para o culto ofendido, machucado, ferido. Então está tranquilo. Às vezes sequer você é capaz de prestar atenção na palavra ou nos louvores. Você quer ver onde a pessoa que te ofendeu está sentada. Muitas vezes pensando por que é que ela não foi penalizada pelo que fez, ou não é penalizada por Deus, certo? Pela vida, ou por qualquer coisa. Pare e pense. É Penina. É aquilo que vai tirar você. Ana vai para a igreja e volta chorando, e vai e volta chorando, e Penina volta também sem o amor de Eucana. Mas um dia, eu não sei porquê, eu não tenho como tirar essa métrica. Eu só sei que algumas pessoas, um dia, essa é a esperança do pastor. Um dia vai acontecer. Um dia numa palavra do pastor, um dia na canção de um ministro,
um dia numa aula de um professor, um dia numa oração pela manhã, um dia num congresso, um dia num monte, um dia, as pessoas vão parar de falar palavrão. Um dia as pessoas vão parar de provocar as outras. Um dia as pessoas vão conseguir alcançar. Um dia vai acontecer. Quando? O pastor não sabe. A função do pastor é continuar pregando. A função do pastor é continuar fazendo as reuniões. É parar de olhar para este grupo que não cresce e olhar para os que estão crescendo. É parar de olhar daqueles, certo, que falam mal e que conspiram, e olhar para aqueles que estão avançando, que estão progredindo, que estão indo, que estão fazendo. Um dia Penina chegou em Siló. Que dia foi esse? Eu não sei. Eu sei que eu espero que um dia, ou esse dia, chegue para muitos que precisam trazer os céus para a terra e não ir para o céu, porque isso eu sei que a maioria já vai. Um dia Penina chegou e entrou. Quem estava lá? Eucana, mas ele sempre teve. Quem estava lá? Penina, mas ela sempre esteve. Quem estava lá? Eli, mas ele sempre esteve. Quem é que estava lá? Ofni e Finéias, mas eles sempre estiveram. Quem é que estava lá? Deus, Deus também sempre esteve. Quem é que estava lá? Ana, mas ela também sempre esteve. Mas naquele dia, por algum motivo que nós desconhecemos, Penina entra do mesmo jeito, mas Ana entrou diferente. A diferença entre Penina e Ana é que o Deus das duas é o mesmo, e que cada uma tem o que a outra deseja. A diferença é que uma das duas vai sair desse ambiente realizando aquilo que deseja, e a outra não. Essa é a igreja. A igreja é um ambiente onde Deus está presente, onde a estrutura está sendo estabelecida, onde pessoas entram por aquelas portas e algumas delas se tornam Ana. Talvez não no primeiro mês, talvez não no primeiro ano, talvez não no primeiro culto, talvez não com a velocidade que nós gostaríamos. Talvez antes de melhorar, vai expulsar alguém da igreja com sua postura, com seu posicionamento. Talvez vai acontecer. Deus vai ter que reposicionar essa pessoa em outra agência do reino, porque pessoas que não conseguiram mudar, feriram, ofenderam, acabaram expulsando. E é assim que funciona. Nós sempre teremos no culto Peninas e Anas, aquelas pessoas. E eu não posso afirmar isso, né? A Bíblia não me dá a base para isso, mas eu espero que Penina um dia tenha alcançado o que desejava. Eu espero, mas eu não posso falar. O que eu posso dizer é o que a Bíblia está mostrando. Ana entrou, e entrou diferente dos outros dias. Aquele dia que o celular não vai, a Penina não vai tirar você. Aquele dia que a mágoa não vai desconcentrar você. Aquele dia que seu trauma, aquela humilhação que te fizeram, aquilo que aconteceu, aquela dívida que você tem para pagar. Sabe aquele dia que você entra e parece que é só você e Deus? É o dia de Ana. Ela está lá, é ela e Deus. Cadê Penina? Já era. Cadê Eucana? Já era. Cadê o exemplo negativo de Ofni e Finéias? Já era. Os sacerdotezinhos sem vergonhas, sabe, que davam mau exemplo na congregação do Eli. Por sua vez, Eli também era conivente com seus filhos, porque ninguém é perfeito. Essa é a grande verdade da igreja. Ou pastores preparam pessoas fortes para sobreviver em qualquer ambiente, ou o céu vai ficar vazio, porque os exemplos na maioria das igrejas
não são bons. Essa é a grande verdade. Mas o dia de Ana chegou para Ana. Quem é que estava lá? Penina também estava nesse culto. Quem é que estava dirigindo o culto? O pastor Eli. É ele que ministra. Ana procurou um canto, removeu todas as distrações e disse algo para Deus que não precisava ser dito. Senhor, se te lembrares da tua serva, como Ana? Se eu me lembrar de você, se eu jamais me esqueço de alguém. Ana, na verdade não fui eu que me esqueci de você, foi você que se esqueceu de se posicionar na minha presença. Eu sempre estive aqui aguardando esse dia. Eu sempre estive aqui aguardando o dia que você se posicionaria. Era só isso, Ana. Se te lembrares da tua serva, e se da tua serva não te esqueceres, e se na tua serva deres um filho varão, eu lhe darei todos os dias da Ana. Vamos conversar então, Ana. Então quer dizer que a Ana parou de pensar nela e começou a pensar no reino. Então quer dizer que a Ana parou de pensar em si mesmo, enriquecer para si, em ter para si, em si mesmadas. É isso? Então, Ana, eu gostei da sua proposta. E ela está conversando com Deus. Ele não pode ouvir. Ele não ouve o que Ana está dizendo. Mas Ana está conversando com Deus como nunca conversou. Então Deus atrai a atenção de Ana para Eli. Eli começa a olhar para Ana. Ela está quieta, chorando. E Eli olha para Ana e diz: o que está acontecendo? Você bebeu alguma coisa? Ela disse: não é nada disso. Eu estou aqui buscando algo em Deus. Ele disse: então pode ir para a sua casa. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua petição. Tá bom. Vamos embora para casa. Vamos embora, Eucana. Vamos embora quem? Vamos embora, Penina. Penina estava no mesmo culto, sim ou não? Viu acontecer alguma coisa com ela? Mas Deus estava no culto. O milagre aconteceu? Para Ana, sim ou não? Para Penina, sim ou não? Porque milagres acontecem na igreja. Para Anas e não para Peninas. Para quem se posiciona, para quem vence a distração, para quem consegue sobreviver os maus exemplos. Deus estava lá, isso é notório. Mas Ele não estava lá para Penina, porque Penina não se posicionou. Ana volta para casa. Penina não sabe de nada. É verdade. E ela vai levar um choque, porque já já Ana aparece grávida. Ana engravidou, meu Deus. Mas Ana engravidou porque Deus queria dar Samuel. Nossa, porque nós sabemos o nome dos filhos de Ana e não sabemos o nome dos filhos de Penina. Porque Ana tem alguma vantagem sobre Penina? Não. Não tem vantagem nenhuma sobre Penina. O Deus de Ana é o mesmo de Penina. Estava no culto para Ana e para Penina. Podia mudar a história de Ana e a história de Penina. Ele só não mudou a história de Penina porque Penina não se posicionou. O Deus estava lá na cruz do Calvário. Do lado tem 2 ladrões. Não interessa o que eles roubaram. São 2 ladrões. O que está no meio pode salvar os 2, mas não salva. Só salva um. Por quê? Porque a posição do outro. Mas está todo mundo na igreja.
Qual é a preocupação? A preocupação é que quando pessoas estão no mesmo ambiente, vivendo coisas diferentes, inevitavelmente nós teremos problemas entre elas. É só uma questão de tempo até alguém olhar e ver que a outra está sobressaindo, a outra está crescendo, a outra está aparecendo, a outra está prosperando, as coisas estão acontecendo na vida da outra. E aí nós temos problemas. Nós temos problemas porque o pastor dá mais atenção. Nós temos problema porque Deus trata ele ou ela como uma queridinha. Na verdade não é. O que Deus está esperando é um posicionamento. A minha postagem de hoje na internet, eu já vou terminar aqui, ela falava mais ou menos sobre isso. Sobre as pessoas livres de verdade. Os livres, eles não acordam a hora que querem, eles acordam na hora que precisam. Os libertos não compram o que querem, compram o que precisam, fazem o que precisa ser feito no momento. Eles não estudam porque querem, estudam porque precisam estudar. Não lava roupa porque quer lavar, lava roupa porque precisa lavar. Não paga a conta porque quer pagar, paga a conta porque precisa pagar. Não vem à igreja porque quer vir, vem à igreja porque precisa vir. Muitas vezes nós viemos e fazemos. Os vencedores são aqueles que fazem o que é preciso fazer e não o que querem. Você vai encontrá-los tão bem-sucedidos que são capazes de em algum momento darem o luxo a si mesmo a fazer o que querem. Eles são capazes de se organizar para dar a si mesmo 1 hora ou 2 de lazer. Eles são capazes de organizar e tirar um dia por semana para fazer o que querem e não o que precisam. Eles são capazes de tirar 2 vezes por ano, 3 vezes, 1 vez por ano, 30 dias, viajar. Mas a maior parte do tempo que você vê os vencedores, eles não estão fazendo o que querem, eles estão fazendo o que precisam. É assim que as coisas funcionam. Pessoas que vivem assim trazem o céu para a terra. Pessoas que vivem assim protagonizam suas próprias histórias. Sobem no altar de sua vida, ou na plataforma, melhor colocando, e vão viver suas próprias histórias. Mas eu queria lembrar a você que Siló hoje é Xerém, e que aqui é o lugar onde Deus está presente, e que o culto está acabando, e você precisa definir quem você é, Penina ou Ana. Eu acredito que as duas estão no céu, mas trazer o céu para a terra, trazer o céu para a sua vida, é a grande essência. Olhe para aqueles que são bons exemplos, ore por aqueles que ainda não são. Entenda que o dia de Penina, eu nem sei se chegou, para que ela mudasse e vivesse melhor, para que ela mudasse e fosse um melhor exemplo. Talvez Penina foi para o céu, não tendo uma vida tão boa aqui na terra, por causa de sua conduta, de sua maneira. Essa é a grande verdade. Mas nós não podemos perder tempo com isso. Olhe para a igreja, para quem está orando, olhe para quem está cantando, olhe para quem está estudando, olhe para quem está vencendo. Olhe, curta as fotos de pessoas, certo, que estão fazendo a coisa certa. Vamos observar os bons exemplos, porque Deus está na igreja e está para todos, mas boa parte estão tão distraídos que nem são capazes de notar que Ele esteve presente.
Um culto que pode ser extraordinário para uma pessoa, pode ser insignificante para outra. Mas não julgue essas pessoas. Ore para que o dia dessas pessoas também chegue como chegou para você. Sabe aquele dia? Tocou-me. Sim, Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. O dia do toque foi o dia que o fluxo de sangue parou de escorrer. O dia do toque, aquele dia onde as coisas aconteceram. Entenda que pode ser hoje para você.